Bom, eu vou fazer um vídeo para deixar na minha página sobre um trecho bíblico que eu estava lendo e ele expressa, eu acho que ele é muito revelador. Eu gostaria de deixar na minha página e espero que algumas pessoas vejam, que é do livro de Cantares. Cantares, capítulo 2, versículo 7, onde está escrito: Conjuro-vos, ó filhas de Israel, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que ele o queira. Eu vou repetir. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis ou desperteis o amor até que ele o queira. Por que eu considero esse trecho bíblico importante? Porque ao longo de todo esse tempo, principalmente nos últimos 3 anos, 5 anos, eu lendo a Bíblia, toda vez que eu li esse trecho bíblico, primeiro eu pensei, é exatamente assim que eu sou. A primeira coisa que eu pensei foi que eu sou exatamente assim. E a segunda foi que eu fiquei refletindo, pensando que eu acho que muitas mulheres não sabem disso. A grande maioria, e é o que eu tenho visto, acho que não sabem disso. Porque é o que eu tenho visto constantemente. Eu considero esse trecho bíblico importante, vou fazer esse vídeo para deixar na minha página e espero que inúmeras, principalmente destas que ao longo desse tempo têm feito competição comigo de tudo, de unha, de cabelo, de corpo, de tudo. Que veja esse vídeo e entenda algumas coisas, né? Eu achei esse trecho bíblico muito importante, revelador. Ele me expressa, ele me representa, porque é exatamente assim que eu sou. E eu acho que pior que isso, tem muitas mulheres que não conhecem, esse trecho bíblico e não seguem, não são assim. E aí entra em questão uma realidade de algumas mulheres loucas se matando por amor, se apaixonando por qualquer um, só vive apaixonada, se apaixonam facilmente por qualquer um, aí depois morre de amor, mata por amor, enlouquece. E eu digo isso porque é uma grande realidade. Mas eu vou repetir. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, não acordeis ou desperteis o amor até que ele o queira. Eu sou exatamente assim. Quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, isso me representa.
E ao longo dos últimos, principalmente dos últimos 3 anos, eu li muito isso aqui e eu fiquei refletindo, nossa, eu sou exatamente assim. E inúmeras mulheres não são assim. Eu acho que nem conhecem essa escritura sagrada. E eu acho ela muito importante. Porque a obra que tem sido feita, principalmente nas quintas-feiras, porque na igreja fazem uma reunião de terapia, enfim, terapia do amor, uma reunião de namoro. E aí tudo louca, fazendo corrente, até dentro do meu trabalho, na rua, no hotel, no prédio, e isso desde o Rio de Janeiro, desde os 5 anos. E assim, qualquer homem que cruzar meu caminho, um bando de louca, desesperada, se rasgando, se enfiando, correndo atrás, querendo afastar de mim, querendo competir comigo. Nossa, uma obsessão, assim, fazendo competição de unha, fazendo competição de cabelo, fazendo competição de tudo. E eu não faço parte desse tipo de gente, eu não sou assim. Eu sou super tranquila, eu sou super na minha. Eu sou o oposto de tudo isso. Inclusive, o primeiro relacionamento que eu tive, quando eu tinha 15 anos, nossa, a pessoa era irmão da minha amiga, tio da minha amiga, eu conheci a mãe, a gente era amiga, a gente se conheceu, ele que se interessou por mim, ele que deu em cima de mim. Eu jamais me interessei por alguém que não se interesse por mim. Eu jamais desenvolvi amor por pessoas que não me amem primeiro. E o meu outro namoro, relacionamento que eu tive, normalmente foram as pessoas que se interessaram por mim e que me cantaram, que deram em cima de mim e que fizeram tudo para me conquistar e que disseram que me amavam. E inclusive até eu passar a amar essas pessoas, eu me lembro que já tinha aí 1 ano de namoro ou 2. Só depois que a pessoa disse que me amava, e assim, quando eu senti que a pessoa realmente me amava, quando eu tive provas, quando eu acreditei que a pessoa... Eu não faço parte do tipo de gente que sai amando qualquer um, que conheceu ontem e já tá apaixonada. E olha que nem quando eu tinha 15 anos, nem quando eu tinha 15 anos de verdade. Então, eu sou super tranquila. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu acho que esse é um problema muito sério. Que é um problema muito sério. Mulheres, né, que não são assim. Invejosas, enfim, sem noção, conheceu o cara ontem, já tá apaixonada, já tá dizendo que ama. Nossa, eu não faço parte desse mundo. Então, assim, eu achei bastante importante. Eu acho que inúmeras mulheres, até dentro das igrejas evangélicas, cristãs, se dizendo de Deus, desconhecem essa escritura sagrada, e eu poderia dar inúmeros testemunhos. Eu sou uma testemunha disso. Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor até que ele o queira. Pois é,
fizeram uma obra tão grande, eu poderia falar muito sobre isso. Essa é uma questão sobre a qual eu poderia falar horas, porque fizeram corrente casal no Rio de Janeiro inteiro, 2015, 2016, 2017, 2018, até hoje, uma obsessão, uma doença, uma obra, inclusive até derrubaram um governo, porque eu vou falar algo que realmente não gostam que eu fale, mas um dos fatores é porque a presidente era mulher e não era casada, e diante de algumas correntes machistas que eu presenciei dentro da igreja, onde foi dito, porque essas mulheres estão fazendo uma desgraça, e aí fizeram um grupo de homens inteligentes e, enfim, inúmeras pessoas sabem disso, o que eu tô falando é mais por realidade, e queriam na presidência da República alguém que representasse o grupo de casal, fazendo um ritual de casal, que eu não vou nem me estender muito sobre isso não, porque quem sabe no futuro eu faço um vídeo enorme sobre esse assunto, porque esse assunto é muito grande. Esse assunto caberia horas. Eu teria muito a dizer sobre isso. Mas o meu objetivo hoje era simplesmente falar sobre isso. Conjuro-vos, filhas de Jerusalém, não acordeis, nem desperteis o amor até que ele queira. Porque isso aqui é uma grande sabedoria. A maioria conheceu ontem e já está apaixonada, já está dizendo que ama. Aí depois o cara não corresponde, aí sai matando os outros, se matando. Eu não sou assim. Nunca fui. Nem quando eu tinha 15 anos, graças a Deus. Deve ser porque eu sigo Jesus e o Espírito Santo desde criança, que eu realmente sou e sempre fui uma pessoa completamente diferente. Eu realmente. Eu só fui dizer que amava alguém, já tinha aí uns 2 anos. A pessoa já tinha feito tudo para me fazer acreditar que me amava. Já tinha dito que me amava. E era uma pessoa conhecida, né? Não eram pessoas desconhecidas que eu conheci ontem. Não mesmo. Enfim. Então eu acho que para algumas pessoas que não me conhecem e que fizeram uma obra tão grande, eu vou deixar esse vídeo porque, infelizmente, eu não posso sair respondendo a todas as pessoas que fizeram e fazem obra ao redor da minha vida ao longo dos últimos, principalmente 5 anos, desde 2015 principalmente, 2018, e me confundem com o que elas são. Porque essas pessoas têm o péssimo hábito de achar que as pessoas são iguais. E as pessoas não são iguais. De julgar os outros pelo que elas são. Então, esse livro de Cantares, capítulo 2, versículo 7, esclarece, responde, eu espero, ajude a essas pessoas a entender que eu não sou igual a elas. E isso aqui quando se trata de amor, né, entre homem e mulher com fins matrimoniais, mas existe uma outra forma de amor que é o amor de Deus, onde Deus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está escrito na Bíblia inteira. E Jesus disse:
que de todos os mandamentos, o mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo, e que dentro desses dois mandamentos se engloba todo o resto. Então, o Espírito Santo é amor, é bondade, é benignidade, é longanimidade, é fidelidade. O principal dom do Espírito Santo e de Deus é amor, amor ao próximo. Mas não é esse amor que normalmente essas mulheres, que eu poderia dizer até doentes, doentias, psicopatas, têm por um homem, não. Eu digo amor de desejar bem, amor de desejar o bem, o amor de Deus, o amor do Espírito Santo. Esse tipo de amor a gente tem pelas pessoas, principalmente as pessoas que a gente respeita, que a gente admira, que nos faz bem, pelos amigos, pelos irmãos, pelas pessoas conhecidas, pelas pessoas que de alguma forma nos faz bem, nos fortalece, que de alguma forma a gente gosta ou admira. Então, a gente tem esse tipo de amor, o amor de Deus, o amor do Espírito Santo. O amor de Deus, o amor do Espírito Santo, onde está incluído amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O amor de reconhecimento, de gratidão. Eu tenho o maior amor por inúmeras pessoas pelas quais eu me sinto grata por alguma razão.